Shalom Brahá, segunda parte do comentário da Parashá Lech Lechá, no ano 5783. Agora nós estamos em Gênesis 12, versículo 10. E houve fome na terra, e desceu Avrão ao Egito para morar ali, porque era grande a fome na terra. E foi quando se aproximou para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: eis que agora sei que és uma mulher formosa à vista. E será que quando te virem os egípcios dirão: sua mulher é esta? E matarão a mim e a ti deixar-te-ão viver. Dizem então que és minha irmã, para que seja bom para mim, por ti, e viverá minha alma por tua causa. E foi vir Avrão ao Egito, e viram os egípcios a mulher que era muito formosa. Nós temos aqui um comentário da Kabbalah fantástico que fala que se você, homem, quer ser rico, arranje uma mulher sábia. Case-se. Constitua sua família. Porque o homem solteiro, ele é só meio homem. Ele não é completo, ele não exerceu a função verdadeira de sua vida, que é gerar a vida. Por isso que o Senhor fala a Adão, né? Crescei e multiplicai-vos. Você crescei, ou seja, cresça e apareça, né? Evolua, se conheça, aprenda, se desenvolva, né? Amadureça. Isso é a fruta. A árvore, para dar o fruto, ela dá uma flor. A flor, ela é polinizada e ali o fruto começa a se desenvolver. Ele se desenvolve, cresce, amadurece e aí sim está pronto para ser consumido. E quando ele é consumido, ele faz aparecer a semente que está dentro dele. E essa semente que é lançada na terra, que recebe água e se alimenta da terra, vira uma outra árvore que vai dar fruto, que tenha fruto dentro de si. Então, isso é a nossa vida. Nós crescemos, nós evoluímos, não para ficar ricos, não para poder ter dinheiro. A nossa meta de quando nós nos tornamos independentes é termos dinheiro para nos sustentar e sustentar aqueles que dependem de nós. Por isso que dentro do judaísmo é uma mitzvah, ou seja, um mandamento, buscar ser rico. Você pode estar sem dinheiro, mas nunca ter a mentalidade de pobre. Porque muitas pessoas entendem muito errado isso. Pobre é uma pessoa que não tem esperança em si, que não tem nada dentro de si. Isso não é a realidade. A realidade é que você pode estar sem condição de ter sustento, ou de ter uma condição muito baixa de sustento, mas não quer dizer que você seja pobre. E há pessoas que têm muito dinheiro e que são pobres. Porque a vida delas unicamente é enxergar o dinheiro e aquilo que o dinheiro dá para elas. Ou seja, como eu escutei de um amigo meu há muito tempo, que já foi, falou assim: o dinheiro compra tudo. Até Salomão fala isso. Mas não quer dizer que você tenha tudo que o dinheiro compra. Se você não tem entendimento de fazer com que o dinheiro seja seu servo, você acaba sendo servo dele. E é o que acontece. Então, o chamado humano, o chamado do homem é para crescer e multiplicar, para amadurecer, para se desenvolver, para chegar a um nível mais alto. Porque por que nós fomos criados? Para que Deus criou este mundo? Deus criou um espaço no qual ele foi convidado, ele deve ser convidado para habitar nele. Então a nossa obrigação, a nossa função, a função do ser humano é transformar
este lugar em uma habitação para Hashem, para Deus. Então, quando ele fala para nós, crescer e multiplicai-vos, é que nós devemos nos desenvolver, que nós devemos crescer, que nós devemos buscar não só o conhecimento, mas o entendimento em tudo. Não só das coisas que são externas a nós, mas principalmente as coisas que são internas a nós. Isso desenvolve a nossa maturidade intelectual, maturidade emocional, maturidade espiritual e maturidade corporal. O homem hoje tem aprendido a cuidar do seu corpo. Você vê pessoas com 80, com 90 anos, como se tivesse 50, e bem vividos, não 50 acabado. Né? Porque o homem tem desenvolvido conhecimentos antigos, que já eram conhecidos por esse pessoal da época de Abraão, pelos egípcios, pelos gregos, mas que acaba tornando isso numa idolatria. Esse é o grande problema do coração do homem. É dado para ele um conhecimento, ele adquire mais conhecimento, mas nem sempre ele alcança entendimento. Ou seja, nós estamos falando de inteligência, binar e dat. Que dat ele envolve toda essa questão de entendimento, de discernimento, da união maior da sabedoria com a inteligência. E muitas vezes transforma aquilo que é uma ferramenta, ou seja, em algo, por que nós cuidamos do nosso corpo? Por que nós nos esforçamos para ser saudáveis? Para poder viver mais, para poder viver bem, para poder viver com qualidade, para exercer nossas funções, né, que o corpo nos dá. Locomoção, ação, sexualidade, né, ter boa postura, né, ter saúde para poder sentar e levantar, deitar e levantar, andar e tudo mais. Mas é transformado isso num altar de adoração, de venda do corpo, de atração, porque a gente fica bonito para poder atrair a nossa parceira, e no caso das mulheres, o seu parceiro. Mas um parceiro. E não a bagunça que a gente vê por aí. Aí então as pessoas perdem a noção. Por isso que é necessário o entendimento. Por isso que é necessário você entrar para dentro de si mesmo e se conhecer. E saber realmente aquilo que você necessita, aquilo que é o seu potencial. E aqui Avraham passa no momento em que há fome na terra. Não pode ser cobrado dele, porque Deus falou com ele uma vez. Anda, confia. E ele vê a fome na terra e desce ao Egito. Ele não consulta a Deus. Não sei se ele já tinha hábito de consultar a Deus. Né? Já vi pregadores, principalmente cristãos, criticando Avraham nesse momento. Mas sem entendimento, sem conhecimento de como era a vida dele, é difícil. Por isso que é o problema da Lashon Hará. Você falar do erro da pessoa, do mal da pessoa, sem entender por que ela praticou esse mal. Aí que está o ensinamento. Né? Lashon Hará, a língua maldita, não é defamar a pessoa, não é falar mal da pessoa, falar do mal da pessoa. E às vezes você pode perguntar, mas a pessoa não fala o mal, não fez o mal mesmo, por que eu não vou falar do mal dela? Porque você não é ela. Você não tem entendimento por que a pessoa age daquela forma. E você não dá chance, simplesmente você quer falar do mal dela. Isso é maldade. Isso é uma perversão da alma. Isso traz a miséria. Isso traz a pobreza. O espírito de pobreza sobre a pessoa. Você pode reparar onde tem mais fofoca, onde tem mais conversa atravessada, onde mais se fala do mal das pessoas, são os lugares mais pobres, mesmo em algum desses lugares tendo dinheiro. Onde o nível espiritual é baixo, onde as pessoas não têm preocupação em se elevar, em buscar o que é mais alto,
mas estou sempre olhando para o mal do outro. Se você olha para o mal do outro, você está atraindo aquele mal para você e está fazendo andar para trás. Está fazendo você descer. E aqui está a palavra-chave desse estudo aqui. Avraham desceu ao Egito. Aí sim, o que ele deveria ter feito? Realmente permanecido e confiado. Porque o Senhor falou para ele andar na terra. Mas como ele foi andando para o sul, e o Egito está ao sul de Israel, houve terra, ele falou assim, não, vou continuar e vou chegar no lugar onde, porque o rio Nilo é o único rio que na sua cheia ele leva fertilização para as margens. Quando ele desce, as margens ficam todas cobertas de humus, né, que é um adubo especial que só o Nilo tem isso. E ali eles plantavam algodão, linho, cana e tudo mais. Então, sempre onde havia seca para os outros, para o Egito havia riqueza. Então, onde havia fome, porque a fome é relativa à seca, né? Não há chuva, não tem plantação, não tem comida, no Egito havia comida. Então, para lá desciam todas as pessoas. E Abraão fez como as pessoas naturais da terra. Só que quando ele desce para a terra, ele vê o perigo que estava acontecendo. Mas aqui nós temos um ponto fundamental, onde traz um ensinamento para nós. Né? O Rabino Ganzur falava, Ganzur letová, né? Nahum Ganzur. Isso também é para o bem. Por 2 anos, Avraham ficou ali na terra do Egito, né? E nós vamos ver que Faraó tomou sua esposa. Ela foi para o harém do Faraó. Nós não sabemos se ele teve relacionamento com ela ou não. A Midrash. Histórias que contam que sim, histórias que contam que não. Mas ele ficou 2 anos sem sua esposa. E aqui ele fala, faz o bem a mim, minha alma viverá por tua causa. A alma do homem, ela vive por causa da sua mulher. Isso todo homem, isso eu dou o conselho. Viva. Viva sua alma por causa da tua mulher. Então busque uma mulher sábia. Ore para que sua mulher seja sábia. Abençoe sua mulher, abençoe sua esposa todos os dias. Por mais que ela possa parecer em momentos trabalhar contra, né, ou te magoar alguma coisa, a honre, a abençoe. Porque o equilíbrio da esposa é o equilíbrio da alma do marido. E a mulher sábia, ela edifica o lar. Então a nossa obrigação como homens é poder dar a essa mulher equilíbrio. Não quer dizer que o equilíbrio é só a questão do dinheiro, né? Todo mundo pensa, não, mas se eu não tenho dinheiro, minha mulher fica nervosa, todo mundo fica nervoso sem dinheiro. Mas suas atitudes em relação à falta do dinheiro, à falta da manutenção, seja o que for, é que vai dar equilíbrio à sua esposa ou não. Aqui Avraham, ele pede a Sarai, né? Sara ainda tinha o nome de Sarai, que minta por causa dele, para que ele viva. E ela concorda. Né? Não é a atitude que nós devemos pedir para a nossa mulher mentir por nossa causa. Mas aqui é uma questão de sobrevivência e delicado de comentar isso. Mas a questão, o tópico está em que a alma do homem vive por causa da sua mulher. E então, quando nós damos condição à nossa mulher a ser estável, a ser sábia, né, a ser espiritual, nós estamos fazendo bem a nós mesmos. Mas vamos continuar aqui, só o complemento dessa leitura. E viram, versículo 15, e viram-na os ministros do faraó, e gabaram-na ao faraó, e foi tomada a mulher para a casa de faraó. E Avraham fizeram bem por causa dela. E teve ele rebanhos, vacas e asnos, servos e servas, jumentos e camelos. Então aqui você vê que quando ela foi junto com Avraham, não vamos falar que seja conivente, mas ela atendeu
e foi sábia no que ela fez, Abraão enriqueceu. Embora nós vamos ver que esse enriquecimento será para ele um peso depois. Mas nós vamos falar isso na terceira etapa. Shalom Brachá.